Três tipos de vendedores que toda empresa de energia solar tem. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas aqui no mundo do integrador solar, isso mesmo, no canal do integrador. Eu sou o Elvis e ajudo integradores, donos de empresas de energia solar a ter um faturamento mínimo de R$1 milhão todo santo mês, aplicando o meu método. E o conteúdo de hoje é, se liga nessa, três tipos de vendedores que toda empresa de energia solar tem. E esse conteúdo vai te ajudar a identificar as personalidades, identificar o perfil, tipo de vendedor que de repente você pode ter aí na sua empresa e se não tiver, se você está começando agora, vai ter, não tenha dúvida. Ou quem sabe, se você é da área comercial, pode ser que você, empresário, você se identifique com algum deles, que na verdade todos nós temos um pouquinho de cada, mas tem um que predomina mais. Então, bora lá, esse conteúdo é para te ajudar a poder potencializar ainda mais a capacidade de resultado dos seus vendedores. Mas esse conteúdo, ele não é para você que não é da área comercial, que não é integrador, que não é empresário. Mas se eu sou vendedor, posso assistir? Pode, meu amigo gafanhoto. Quem sabe? Sempre você consegue aprender algo e aplicar aí no seu dia a dia. Então, bora lá para esse conteúdo. O primeiro tipo de vendedor. O primeiro tipo de vendedor eu dou o nome de avestruz. Tá? O vendedor avestruz, ele dá umas passadas largas, né? Ele consegue lá, vamos que eu faço, ele consegue mais veloz. Porém, existe em algum momento no vendedor avestruz que ele coloca a cabeça debaixo da terra e ele fica ali esperando as coisas acontecerem. Ou seja, ele quer pegar atalho, ele quer encurtar caminho. Esse tipo de vendedor avestruz, normalmente, ele fica acreditando em um tipo de cliente só. Por exemplo, ele pega um cliente potencial. O que é um cliente potencial, Elvis? Um cliente que tende a ter que tem uma demanda grande de energia, né? Ou que ele tem, por exemplo, um interesse, tem muito recurso e tem interesse em fazer uma usina grande. Então esse vendedor avestruz, como ele dá passadas longas, ele quer ir no caminho mais fácil. E o que acontece? Ele fica esperando, que é exatamente o que o avestruz faz. Ele coloca a cabeça debaixo da terra e fica esperando o sim desse cliente. Ele fica esperando a validação de você, empresário. Ele fica esperando aquela ajuda de custo que você prometeu todo santo mês, ele fica esperando. Então logo, o vendedor avestruz, ele tem uma característica de viver na conveniência. O que é a conveniência? É aquilo que favorece a ele. Em alguns momentos, ele pode até questionar a comissão. Exemplo, ele pode falar assim para você, viu? Esse negócio de comissão não funciona não, cara. Eu acredito que teria que ser um fixo, né? Melhorar esse teu fixo aí que você está me pagando, essa ajuda de custo não serve. Paga um fixo para mim aí, ó, que é melhor, que eu vou te trazer resultado igual. Ele não fala com essas palavras, mas é isso que ele tenta transmitir. O vendedor avestruz, como eu falei, ele quer encurtar caminho. O vendedor avestruz, ele acredita em uma única coisa e fica com aquilo batendo na cabeça dele o tempo todo. O vendedor avestruz, para você observar, é aquele que fica mais presente dentro do escritório. O vendedor avestruz é aquele que não arreda o pé para atender cliente nenhum. E não tem nada de errado, porque eu sei que tem pessoas que vendem, que conseguem vender a reunião, por exemplo, por telefone. Mas o vendedor avestruz, ele não faz nem isso. O vendedor avestruz, ele conecta um cliente, no máximo dois, e fica esperando cair do céu. Infelizmente é isso, tá? Então se você tem esse tipo de vendedor aí na tua base, aí na tua empresa, ou se você é assim, preste muita atenção, porque esse tipo de vendedor, ele traz resultado, Elvis? Traz, mas é muito remoto, as chances dele converter, as chances dele prosperar são menores. Mas essas passadas largas que ele dá naquele cliente potencial, pode acontecer uma aberração, no sentido dele fechar aquela venda, só que quando ele fecha aquela venda, esquece. Ele vai tirar férias, você vai ver ele, cara, só dali 3, 4 meses. Ele volta na estaca zero de novo. O vendedor avestruz é um cara que normalmente tem a sua característica da procrastinação. Por isso que dá as passadas longas, porque ele quer dar 2, 3 passadas longas e quer sossegar, quer colocar a cabeça debaixo da terra. Esse é o vendedor avestruz. Segundo tipo de vendedor. Nós temos um segundo tipo de vendedor que eu chamo de vendedor tartaruga. O vendedor tartaruga é aquele que vai devagar, mas com frequência.
O vendedor tartaruga é aquele que precisa entender um negócio com mais detalhes, com riquíssimos ingredientes, com mais especificidade para ele poder aplicar. Ele precisa entender o produto por dentro, ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa entender. Se ele não entender, a chance dele não comprar a ideia, a chance dele não conseguir converter é muito grande. Mas ele tem o tempo dele. O vendedor tartaruga, ele demora em média, quiçá, 3, 4 meses para ter uma primeira venda. Mas por que isso, Elcio? Porque ele vai no tempo dele. Tá? Ele precisa acreditar no processo, precisa acreditar no produto, precisa acreditar no cliente. E ele vai muito... O tartaruga, ele tem que, até ele criar essa consciência, tá, de que o negócio é bom, demora um certo tempo. Para ele poder prospectar clientes, ele vai prospectar, mas ele não prospecta na velocidade que você, às vezes, imagina, ou na velocidade que você acredita. Ele precisa, normalmente o vendedor tartaruga, ele conta muito com a indicação de alguém. Por que ele conta muito com a indicação de alguém? Porque ele precisa da validação para poder atender determinado cliente. E é diferente do avestruz. O avestruz dá a passada longa, ele dá o jeito dele, mas ele coloca a cabeça embaixo da terra, né? Fica aguardando. Mas o tartaruga, ele vai numa frequência. E esse vendedor tartaruga, Elvis, ele dá resultado? Ele dá resultado. Só que ele demora um pouco mais de tempo, de maturidade, para converter mais. O vendedor tartaruga, talvez, é uma das... A partir do momento que ele compra a ideia, que ele converte, que ele vê que o negócio é um negócio, ele tem uma característica, tá, de profissional, né, que tende a ficar mais tempo na sua empresa. Tá? Por quê? Porque ele também gosta, ele tem também um ingrediente, né, junto com ele, um DNA da conveniência. Conveniência é o quê? É aquele que, cara, é aquele que fica zen, aquele que gosta de um conforto, mas o conforto não confunda, tá? Todo mundo que prospera, que busca, né, que tem ambição, gosta de conforto, mas o conforto dele é um conforto que quando chega naquilo, ele meio que estagna. O que é estagnar? Ele fica estagnado, né? Ele não vai buscar além, enfim. Então, o vendedor tartaruga é esse que ele vai numa frequência, no tempo dele, do jeito dele, demora mais tempo para ele decolar. Mas ele vai chegar em algum momento. Ou ele já para no meio do caminho, quando ele perceber que o negócio não é um negócio, ele desiste. Mas essa desistência dele também demora um processo, não é da noite para o dia. Ele percebeu que o negócio não é para ele, ele vai indo até ele repelir, tá? Então esse é o segundo tipo de vendedor. Terceiro tipo de vendedor é o vendedor coelho. O que é o vendedor coelho? É aquele que vai muito rápido, aquele que tem muito gás. O vendedor coelho é aquele que entra na tua empresa hoje, já está prospectando fatura, já está pegando fatura de cliente, ele nem entende do negócio ainda, mas ele já está pedindo para você fazer o dimensionamento do projeto, imprimir a proposta, ele quer atender um, atender outro, ele fala com um, fala com outro, te enche o saco o tempo todo, te incomoda, porque ele, vamos lá, vai comigo. Então assim, é um cara que mete o louco, literalmente. O vendedor coelho é isso, esse que vai rapidinho, não tem meio termo para ele, não tem esse negócio de passadas muito longas, mas tem a velocidade, ele tem a velocidade dele. Esse é o tipo de vendedor, tá? Elvis, do jeito que você está falando, é o tipo de vendedor que mais converte. Nem sempre. Esse é o tipo de vendedor que do jeito que ele vai, ele cansa também. Porque se ele perceber que o negócio não é negócio, ele desiste muito rápido e cai fora, tá? Mas esse vendedor coelho, ele tende a dar uma explosão, tende a dar um sprint mais rápido, tá? Ele tende a ser, é tipo uma maratona, cara. Quando sai, ele sai como se fosse 100 metros rasos. Ele sai numa velocidade que quem estiver pela frente, ele passa por cima. Tá? Ou ele não consegue converter. Quando ele não consegue converter, ele desiste no meio do caminho muito rápido e já espana e sai fora. Esses são os 3 tipos de vendedores. Agora eu vou colocar situações de como que você pode trabalhar, porque os 3 tipos de vendedores, eles tendem a dar resultados. E como é que você faz isso para você explorar mais os resultados desses vendedores, tá? Você precisa primeiro identificar qual o perfil dele. E como é que você faz isso? É no decorrer, assim, em uma semana, 10 dias, você já consegue perceber. E tem alguns vendedores que no primeiro dia ele já dá sinais, tá? Aquele que já sai correndinho, tá? Não, eu vou falar com fulano, ciclano, como te chama num canto, fala, olha, eu vou marcar reunião amanhã, depois de amanhã temos com outro. Esse tipo de vendedor você vai identificar que é o coelho. Tá? O avestruz também, ele às vezes é confundido com o coelho, porque ele também tem essa velocidade, mas lembra, ele tem uma velocidade numa passada larga. Ele vai vir falar com você de grandes consumidores.
Ele vai vir falar com você daquele cara que consome 100 mil reais de fatura de energia que está no Mercado Livre, ele vai falar daquela indústria, esse é o vendedor avestruz, tá? Mas ele fala de um ou dois, ele não fala de muitos, o coelhinho fala de muitos, tudo que é tipo, tá? Ele fala de residencial, ele mistura com empresarial, ele mistura com os investimentos, ele mistura com tudo. O coelho é assim, ele gosta de velocidade, tá? Já o tartaruga, você vai perceber muito fácil, ele não vai falar nada com você. Ele vai falar, viu, como é que eu faço para aprender isso? Onde é que eu prospecto o cliente? O tartaruga, ele gosta de entender a parada primeiro, ele gosta de saber onde ele está entrando, ele gosta de jogar um nível de jogo moderado, lembra? Agora sim, os três tipos, agora você vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque os três tipos de vendedores, em algum momento, ele vai precisar de você, tá? Vai precisar de você para atender um cliente junto com ele, né? Acompanhar ele no atendimento nas primeiras rodadas. Aí, integrador, para você chegar no faturamento de R$1 milhão todo santo mês, você vai precisar sim ensinar. Você tem o meu método que abro 4 vezes no ano, Fórmula Fotovoltaica, para capacitar ele. Tem um treinamento meu que é a SHT para capacitar você num nível de jogo mais elevado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Bom, se você tem acesso ao Fórmula Fotovoltaica, que é o meu método, você dá o login e senha para os 3 vendedores, você vai observar que o coelhinho vai matar isso aí em 2 dias, no máximo 3. Você vai observar que o tartaruga vai levar 1 mês, cara, para ver todo o método, porque ele tem que rever, ele tem que entender, lembra? E você vai ver, cara, que o avestruz vai matar isso em 24 horas, que sai o mais rápido possível. O avestruz é esse. Se ele tiver afim, se ele não tiver afim, ele vai colocar a cabeça debaixo da terra e vai aguardar as coisas acontecerem. Então, você tem que estimular e identificar para cada um, respeitar o tempo de cada um, mas você sempre tem que ter o feedback, tá? Essa é a palavra mágica, tem que ter o feedback. Você tem que dar feedback para ele e aguardar um feedback dele, de tudo que está acontecendo, das expectativas, do alcance, da conversão, de tudo que está rolando, tá? Então isso é muito importante você identificar isso. Agora, vem comigo. Quando esses 3 tipos de vendedores convoca você ou convida alguém aí da sua empresa para acompanhar ele nas primeiras reuniões, tem que deixar claro de que você vai acompanhar ele nas 3 primeiras reuniões, por exemplo. Mas que ele tem que ter uma agenda e uma caneta na mão. Em que ele tem que anotar tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Sabe por quê? Porque nos atendimentos, quando é atendimento residencial, ele pode se assemelhar à jornada do cliente, o processo comercial, mas ele tende a mudar de acordo com a expectativa do cliente, de acordo com a demanda. E de repente, quiçá, até mesmo com uma possibilidade de um upsell. O que é um upsell? Uma venda dentro da venda. Vender um residencial e você já faz um orçamento de repente para uma empresa ou quem sabe para um de investimento. Você não sabe disso, você só vai saber na hora que você estiver no jogo, na hora que estiver no calor do momento, na hora que estiver no atendimento. Mas esses 3 tipos de vendedores tem que estar claro isso para eles. E você vai acompanhar, ou alguém da sua empresa vai acompanhá-lo, por exemplo, em X números de visitas iniciais. Por quê? Porque se você viciar, por exemplo, se você viciar o vendedor avestruz, de que você sempre vai se acompanhar ele, de que você sempre vai estar com ele por perto, que você sempre vai estar ali junto com ele, toda a venda ele vai querer que você o acompanhe. É assim que vai acontecer. E tem alguma coisa de errado, Elvis? Tem. O que vai acontecer? Você não precisaria nem ter o vendedor, porque ele virou um indicador de negócio. Então ele tem que ser remunerado pela indicação e não pela venda. Porque se você for analisar, quem está vendendo é você. Então se você observar, para não deixar acontecer com o vendedor avestruz, por exemplo, você virar empregado dele, saca? Virar escravo dele. E tem gente que faz isso? Tem. E se você não cortar esse cordão umbilical logo na largada, ele não vai conseguir sobreviver no mercado. Porque quando ele não tiver você para acompanhar, ele não atende. Isso acontece por quê? Porque ele tem medo. Quem não tem medo? Ele tem medo. Tem medo de encarar um cliente, tem medo de conversar com o cliente, tem medo se vai vir uma pergunta, tem medo de não fechar a venda, tem medo de, entendeu? Ele prefere ter você do lado para garantir a venda dele. Isso acontece? Acontece. Então o vendedor avestruz é o que gosta mais de ter um cordão umbilical com você pro resto da vida. E principalmente se você for um fechador de vendas, cara. Só que tem um detalhe.
você não vai escalar rumo a 1 milhão de faturamento. Lembra? Porque você vai virar escravo dele. Então logo você nem precisa dele. Então você tem que identificar se ele vai ser representante comercial posicionado, que faz o que tem que ser feito, que vai lá e atende o cliente, que encare a situação, vai com medo mesmo, cara. Bota uma fralda e vai, velho. Entendeu? Coloca o cookies, sabe aquele biscoitinho? Coloca o cookies na reta e vai, cara. Você tem que estimular ele. É tipo aprender a nadar. Empurra ele na água, cara. Você deu lá, foi lá, ensinou ele a nadar. Coloca uma boia nele, velho. Entendeu? Coloca um colete, salva-vidas, empurra ele na água. Fala, vai aprender a nadar, cara. Chega uma hora que você vai ter que empurrar no quarto atendimento. E é importante que ele crie essa musculatura, tá? O avestruz, que gosta daquelas passadas longas, né? É importante que ele crie essa musculatura fazendo no campo de batalha. E principalmente com projetos menores, porque o avestruz não gosta de atender o pequeno. O avestruz gosta de atender só a mini geração, já quer, ele nem viu a parada na frente, ele já quer, ele nem sabe que é uma demanda contratada, né, que é uma CUJ, mas ele quer a parada, velho, ele quer atender aquele cara. Então você tem que falar, ó, avestruz, eu sei que você gosta de dar a passada longa, né, mas você vai atender primeiro os residenciais. Por quê? Porque o residencial são projetos menores, não vai exigir tanto a parte técnica, comercial, regulatória, quanto um projeto de mini geração. Então, o avestruz, quando dá essa passada longa e quer atender uma indústria, quer atender uma empresa, ele tende a se frustrar mais rapidamente. Por quê? Porque você não converte um projeto de mini geração da noite para o dia. Você tem que ter musculatura, tem que ter conhecimento. Por isso que ele vai depender de você nessa ida. E você, empresário, que quer faturar R$1 milhão todo santo mês, ou que já fatura de repente e quer escalar mais, você tem que ter a consciência que esse avestruz vai trazer peixe grande. Só que, como eu falei, não acostume ele mal ao ponto de você ter que ir em todos os clientes. Eu não queria tanto que alguém trouxesse tantos clientes grandes para mim, clientes bons. Vai chegar um momento que vai ser, no início é tudo lindo e maravilhoso, mas chega um momento na sua jornada que você não consegue escalar mais, não consegue prosperar mais. Por que você não consegue, Elvis? Porque as coisas ficam estagnadas e você vira refém do cara, tá? Agora você tem o tartaruga, cara. O tartaruga, de todos, normalmente é o que tem a característica de ir sozinho, porque ele vai devagar, lembra? Ele vai chamar você para ir numa reunião, talvez em uma ou duas, talvez nem te chame. Então você tem que ter um olhar atento para ele, tá, empresário? Olhar atento para ele, porque ele gosta de ser independente. Ele gosta, por isso que ele tem que entender as coisas por dentro. Ele gosta de ser autossuficiente e não tem nada de errado. Então esse é o melhor perfil para me contratar. Nem sempre, porque ele demora para trazer resultado, lembra? Ele precisa entender a parada. E você sabe que saco vazio não para de pé. Em algum momento você vai ter que dar uma ajuda de custo, vai ter que, nutrir ele. É um cara que não vai sair para a rua, não vai atender enquanto ele não tiver conhecimento suficiente. Mas também, a maioria dos tartaruga, eles não gostam de ficar impregnado dentro do escritório. Os tartaruga, eles gostam de estar na rua. Eles gostam de estar aprendendo no dia a dia. Eles gostam de estar aprendendo, ou ele gosta de trabalhar às vezes até no home office. Ele gosta de trabalhar, de sondar o mercado, ele gosta de questionar um, falar com o outro. Ele é um cara que vai devagarinho, mas ele vai do jeitinho dele. Só que você tem que observar que em algum momento ele pode se deparar com um cliente de grande potencial. E como ele não tem musculatura ainda, esse vendedor tartaruga, ele não consegue perceber isso. Porque ele está aprendendo, lembra? Então você tem que nutrir ele, tem que estar sempre por perto, acompanhar essa jornada dele, para em algum momento você intervir, se colocar à disposição e ir com ele. Olha como é diferente, né? O avestruz tem que cuidar para você não virar escravo dele. Mas o tartaruga, você tem que pegar ele pela mão, às vezes ele dá um empurrãozinho, cara, senão ele fica parado. Entendeu? Fica parado e o mercado vem por cima dele igual um rolo compressor. Então você tem que ajudar ele, pegar na mão dele. Esse é um cara que depende muito de feedback. Muito feedback. E o feedback nada mais é, cara, do que você direcioná-lo, de você mostrar o caminho, mas ouvir também dele o que ele está sentindo aí, no casco dele com o sol na cabeça, as objeções que ele está encontrando. É um cara que ele tende a ter muita dificuldade com objeção, porque ele não é igual o Pablo Marçal, que a pergunta vem, a resposta vai. Ele demora para digerir isso. Lembra? Porque ele demora,
Ele tem um tempo dele, mas é um cara que quando decolar, meu amigo gafanhoto, as vendas começam a acontecer e você nem está vendo de onde está vindo. Por quê? Porque é um cara, na maioria das vezes, das três, todos eles têm as suas responsabilidades, mas o que demonstra ao longo do tempo, numa maturidade, que tem um ingrediente de responsabilidade maior é o tartaruga. É o tartaruga, tá? E eu estou repincelando novamente o vendedor coelho. O vendedor coelho, cara, você tem que cuidar para ele não ficar dependente igual ao avestruz, porque senão você não vai aguentar. Você vai ficar o dia inteiro visitando o cliente com ele. Nossa, que maravilha, Elvis. Se eu ficar o dia inteiro visitando o cliente, é sinal de que o negócio está rodando. Mas já pensou, cara? Você andar na velocidade do coelho, cara? O coelho tem que andar com as suas próprias pernas. Isso não significa dizer que você tem que estar com ele o tempo todo. Você tem que estar acompanhando sim. É claro, você observou que ele está indo em um cliente potencial, ele está te chamando toda hora, começa a selecionar. Então logo você observa que o cara é muito veloz mesmo, muito rápido e está, né, fazendo toda a carteira de cliente de uma forma muito, igual um liquidificador, né, velho, batendo para todo lado. Você tem que treinar alguém do seu time, tá, que possa acompanhar ele para ajudar ele na parte técnica, porque na parte comercial o coelho, ele se resolve, cara, porque o coelho é função. Só tem que cuidar que o coelho gosta de falar bastante. E esse coelho que fala bastante, às vezes ele fala pelos cotovelos, então tem que cuidar para ele não prometer algo, por exemplo, todos os perfis, mas o coelho tem isso mais no DNA dele, não prometer aquilo que ele não vai conseguir entregar. Isso acontece, Elcio? Acontece, porque ele gosta de falar, ele fala pelos cotovelos, lembra? Então assim, a verdade é que nos três perfis, quando eles se superam, tá, isso vai estar mais presente no coelho, tá? Mas cada um deles, na verdade, cada vendedor tem um pouquinho de cada. Tem um pouquinho de avestruz, tem um pouquinho de tartaruga, tem um pouquinho de coelho. Mas tem um que predomina mais, e você consegue observar isso. Só que o coelho e o avestruz, tá, quando eles percebem que o negócio é bom, quando eles percebem que, putz, faturei, só eu vendi 1,2 milhão de faturamento, né? Então eu ganho 3%, ganhei lá meus 40, 35 mil reais de comissão, um exemplo, né? Não tenho uma calculadora aqui, mas vamos lá, ganhei 30, 35 mil reais de comissão. Ele acredita que você faturou, vamos arredondar, 1 milhão, 3%, 30 mil. Ele acredita que esse 1 milhão que você faturou, você está rico. Enquanto que, na verdade, ele ganhou 30, se você trabalhar direitinho nesse 1 milhão, você vai ganhar 120 mil, por exemplo, né? Só que as responsabilidades é do vendedor também, mas é muito mais sua, né, empresário? Porque é você que vai ter que ir lá, deu goteira, deu problema, e não é uma vez ou outra, é ao longo da vida, né? Então, você tem que estar muito esperto com isso, porque ele não consegue, às vezes, compreender isso, e você tem que deixar isso claro para ele. Por que eu digo isso? Que pode chegar um momento que ele vai querer bater asa. Isso é natural na jornada de um profissional que prospera, que tem ambição, ele vai querer montar a própria empresa dele. Você que está vendo isso com tudo até agora, essa grande sacada que eu vou te dar, que vai te ajudar, cara, a não perder essa oportunidade. Como assim? Se o cara vai virar concorrente meu, que oportunidade que eu vou ter? Todas. Do mundo. Porque você tem a possibilidade de jogar ele como um autorizado seu, com um comissionamento diferenciado dos demais. Mas por quê? Porque ele tem resultado, trouxe resultado, aprendeu e sentiu que o momento é o momento de ele empreender para ele também, como integrador. E daí você que é empresário já está pensando, puta que pariu, ensinei o cara, banquei o cara, acreditei no cara, o cara criou um alicerce, uma base, agora o cara vai virar meu concorrente. Antes dele virar o teu concorrente, inclusive esse cara dá sinais, tá? Ele dá sinais. Que tipo de sinal que ele dá? Ele começa a querer questionar a margem, ele começa a prospectar mais e começa a questionar a comissão dele, começa a dar sinais. Ele começa a desbravar áreas que até então ele não desbravava, então começa a dar sinais. Então você tem que perceber, ou se ele te der o feedback, né, que ele vai sair, alguma coisa, te dá sinais, lembra? Chama ele, fala, ó, faz o seguinte, você quer abrir uma autorizada, aqui por exemplo, da X bolinha solar? A X bolinha, você pode atuar numa região, ou posso abrir a região para você, ou você constrói a tua região,
né? Ou se você for atender um cliente aqui do local, você só identifica na base da plataforma que você tem que ter esse CRM. Esse cliente fica dependente de você, eu te ajudo no fechamento. Tua comissão que era 3 vai virar 7, que daí só tem uma margem líquida de 14, 7 para cada um do que você trouxer. Ou seja, vou te dar toda a estrutura de engenharia, principalmente nesse momento. Ah, mas daí, não, daí você pode montar uma segunda unidade, uma terceira. Às vezes é esse cara que vai ser a mola propulsora, né, a mola, né, que vai ajudar você a escalar o teu negócio com múltiplos milhões de reais de faturamento. Que vai te ajudar, empresário, a ter volume de negócio na importadora que você compra, na Vertis, por exemplo. Porque você comprando, você é 1. Com 2 comprando, você é 2. Com 3 comprando, você é 3. E as pessoas gostam, todo mundo gosta, você inclusive, empresário, gosta do quê? De número. Você gosta de faturamento. Que se você tem faturamento, você consegue trabalhar a tua margem de contribuição. Você consegue trabalhar, o que é? O teu lucro líquido. Com venda, você consegue refinar e melhorar. Sem venda, você pode refinar o que você quiser, que você não vai conseguir refinar nada, cara. Não adianta você querer estressar a margem de contribuição, estressar lucro, estressar isso, se você não tem venda. Tem que ter venda, calibrar, ajustar para você poder ter resultado. Esses 3 tipos de vendedores, se você tem vendedor, começa a observar o caminho dele. E não significa dizer que ele é tartaruga, que ele é o pior vendedor. Não. Tem tartaruga que é melhor que os 2 juntos. Assim como tem a avestruz, que essa passada longa dele dá super certo. E é o cara, um avestruz, quando dá a passada longa, se ele vai em cliente grande, é o cara que também pode, tá, te jogar para cima num nível de jogo tão elevado, porque ele tende a ter uma característica de executivo quando as coisas dão super certo logo na largada. Como pode ele virar um vendedor baby bosta quando ele não tem o resultado? O que é o vendedor baby bosta? É aquele que deu a passada longa, deu com a cara na porta, coloca a cabeça debaixo da terra e dorme. Acabou o homem. Acabou a mulher. Porque tem avestruz. Para ser avestruz, para ser tartaruga e para ser coelho, não tem sexo, cara. Ambos, os vendedores, têm as mesmas características, né? Da passada longa, da frequência, né? No tempo dele, tartaruga, ou da velocidade que é o coelhinho. Só que o coelhinho tem que cuidar também que ele cansa. Porque ele vai no outro, e quando ele vê resultado, ele cansa. Então ele tende a repelir de uma forma surpreendente. Repelir é o quê? Às vezes jogar a toalha mesmo. Dos 3, que joga a toalha mais rápido é o coelho. Ou não. Se você estiver por perto e conseguir que ele converta, ele vai em 10 clientes e fecha 1. Né? Ele fica super feliz. O avestruz, ele vai em 1, cara. E o coelho, ele vai em 1 daqui 15 dias. Que ele vai no tempo dele. Agora sim, o importante é você tentar trabalhar, se você não conseguiu ou não consegue identificar o perfil ainda do seu vendedor, é muito importante que você, neste momento, comece a testar. Coloque uma lista de leads, de clientes, ou coloque um nicho na mão desse vendedor que você está na dúvida do que ele é. E aguarde. Se ele não der retorno nenhum, cara, em um dia, há sinais que ele é o tartaruga ou o avestruz. Porque às vezes ele não quer nem saber da tua lista. O avestruz não quer nem saber da tua lista. O avestruz está de olho lá na indústria XYZ. E cuide que o avestruz gosta da passada longa, né? Então ele não vai prospectar na cidade. Normalmente ele prospecta em um lugar bem longe. Porque ele é visionário. Então, para você não queimar neurônio, não perder esse brilho da expectativa, né, das buscas, procure ficar ligado nos perfis de cada um deles para você não perder o teu tempo e não tomar o tempo de ninguém. Mas, contudo, procure não viciar nenhum deles, tá, no seu acompanhamento contínuo, porque senão você vai virar escravo deles, cara. Vai até faturar mais de R$1 milhão, mas não consegue escalar do jeito que você poderia escalar. Porque esse cara, ele só nada a hora que você está do lado dele. Ele só nada a hora que ele está com a boia ou com o colete salva-vidas. A hora que você tirar o colete salva-vidas, a hora que você tirar a boia dele, ele afunda. Ou seja, a hora que você sair de perto, ele afunda. Porque ele não acredita nele, ele acredita em você. E a primeira característica, ingrediente que você tem que colocar para esse teu representante, para o teu vendedor integrador, é fazer com que ele passe a acreditar com ele mesmo. Em algum momento você sai de perto e deixa ele. Nos atendimentos, no segundo ou terceiro, deixa ele falar, deixa ele interagir.
No terceiro atendimento, fala, hoje é você, chegando lá, fala, hoje é você que vai pivotar a reunião, eu vou só acompanhar como ouvinte. Deixa ele fazer. Certo ou errado, ele tem que fazer. Agora, só não deixa ele prometer aquilo que não vai acontecer, tá? Às vezes acontece muito com empresas, inclusive, que prometem algo para o cliente na ignorância, por não saber, e acaba colocando em xeque uma operação, tá? Gafanhoto, esse é o conteúdo de hoje, os 3 tipos de vendedores que você deve ter aí na sua empresa. Fique ligado para identificar os perfis do avestruz, do tartaruga ou do coelho e colha muitos frutos rumo a 1 milhão de faturamento todo santo mês, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com o seu time comercial, compartilhe com o seu sócio e até com o teu cliente, para ele saber que você se preocupa aí, né, cara, no atendimento, para ele saber se o cara também identificar quem está atendendo ele. Isso vai fazer muito sentido e vai ajudar você no processo rumo a 1 milhão de faturamento todo santo mês. Um abraço e tudo de bom!